A paz do Senhor Jesus, bom dia a todos, aos nossos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao meu canal, servo do Altíssimo, nessa manhã. E a pergunta que eu faço, nulidade, você já ouviu falar? Versus plenitude de Deus, o que é uma nulidade? Mas como assim? Em que o Senhor quer falar? No que o Senhor está se baseando? Inscreva-se no canal, deixe o teu like, compartilhe e comente para que o YouTube possa encaminhar esse vídeo, esse estudo a demais pessoas nessa manhã. A honra e a glória é dada ao nosso Deus. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia nessa manhã, no capítulo 39, verso 11, do livro de Salmo. Perdão. O que é a nulidade? Aqui Jesus, a palavra de Deus já nos mostra quando ele diz: quando com repreensões castiga alguém por causa da iniquidade e destrói nele como traça o que tem de precioso todo homem e como sopro sela. Aqui Deus está falando do que? Da beleza física. Que as pessoas se vangloriam nos dias de hoje com a sua beleza física. Ele fala de aflições também castigadoras. E também ele fala do pecado que está sendo repreendido e da vaidade. No capítulo 49, versículo 14 do livro de Salmo, a palavra de Deus diz assim, 49, verso 14. Como ovelhas são destinadas à sepultura à morte, se alimentará deles, os retos terão domínio sobre ele, e eles, ao romper da manhã, a sua formosura na sepultura se consumirá, longe de suas mansões. Beleza física, exaltação do santo, mortalidade e retidão. Louvado seja o nosso Deus nessa manhã. Mas no capítulo 62 do livro de Salmo, nessa manhã também, na nossa introdução, capítulo 62, verso 9, diz assim: os homens de origem humilde são como sopro, e os nobres são mentira. Se pesado em balança, juntos são mais leve do que um sopro. Ele fala da balança divina e da vaidade novamente. Eclesiastes capítulo 1, verso 2, e ali o Salmo 49, verso 2, ele nos diz assim: quer humilde e grande, tanto rico como pobre. Então, meditação, raciocínio da palavra. Nós temos que o quê? Meditar na palavra de Deus nessa manhã. Então nós estamos falando de nulidade e plenitude. Agora, na Bíblia esse termo aqui, nulidade, para que você entenda, não é comumente usado diretamente, mas no entanto o conceito aqui de nulidade pode ser relacionado à ideia de algo sem valor ou sem efeito, especialmente em contexto jurídico ou espiritual. Por exemplo, um casamento pode ser considerado nulo se não cumprir certos requisitos essenciais como consentimento válido dos noivos. Agora, em termo aqui espiritual, a nulidade pode ser associada à falta de valor ou significado de opção que não estão alinhados com a vontade de Deus. Isso pode ser visto em passagens que falam sobre a inutilidade de rituais ou sacrifícios que não são acompanhados de verdadeira fé e obediência. Olha o que ele fala em Isaías. Nessa manhã, a honra e a glória é dada ao nosso Deus. Você vai no livro de Isaías, capítulo 1, verso 13 em diante ao 15, ele diz assim: não continuei a trazer oferta vã, o incenso é para mim abominação, como também são as luas novas, o sábado é a convocação das congregação. Não posso suportar iniquidade, e nem ajuntamento solene. Verso 14, a minha alma aborrece as vossas luas novas, e a solenidade já me são pesada. Estou cansado de sofrer. Verso 15, pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não ouço. Ele fala do abandono por Deus, perverso, levantar as mãos à oração. No verso 3 ele fala do incenso, formalismo e da hipocrisia.
Veja o que Deus diz na sua palavra nessa manhã. Então ele fala aqui, né? Na Bíblia, o termo que nós vamos entrar, plenitude aqui, se refere a um estado de completude, integralidade, satisfação total. É um encontro profundo que aparece várias vezes nas Escrituras e está aqui intimamente ligado à relação com Deus nessa manhã. E nós vamos ver aqui os principais na plenitude. Amém? Aqui na plenitude, ele vai mostrar na Bíblia, o termo plenitude se refere ao estado de completude e integralidade. Mas os principais aspectos aqui da plenitude da Bíblia, primeiro, a plenitude de Deus é a fonte de toda plenitude. Ele é infinitamente completo e perfeito em todo aspecto. E a plenitude de Deus aqui se manifesta em sua natureza divina, poder e sabedoria e graça. Amém? Segundo, a plenitude em Cristo, a Bíblia ensina que a plenitude da vida só pode ser encontrada em Jesus Cristo, através da sua morte e ressurreição. Ele oferece a oportunidade de uma vida plena e abundante para aqueles que creem e o que seguem. Amém? Terceiro, né? A plenitude do Espírito Santo. O Espírito Santo aqui é descrito como consolador e guia. Aqueles que têm o Espírito Santo habitam em si e podem experimentar a plenitude do poder e a sabedoria e o amor de Deus. Quarto, a plenitude da graça. A graça aqui de Deus é central na Bíblia. Está relacionada à plenitude. Aqueles que recebem a graça de Deus aqui experimentam a plenitude do perdão e a reconciliação e a restauração. Quinto, a plenitude aqui da graça é a paz. A alegria e a paz são a manifestação da plenitude. Elas não dependem da circunstância externa, mas da presença de Deus em nossa vida, trazendo uma sensação de contentamento e tranquilidade. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Esses aspectos mostram como a plenitude bíblica é uma experiência completa e abundante que vem de um relacionamento com Deus nessa manhã. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Então aqui eu falei um pouquinho da nulidade e da plenitude. Amém? Mas a nulidade e a vaidade também nessa manhã. Olha o que Deus fala no Novo Testamento. A honra e a glória é dada ao nosso Deus nessa manhã. Amém? Olha o que o Senhor fala aqui no livro de Efésios nessa manhã. Efésios capítulo 4. Efésios 4. Amém? Efésios capítulo 4. Versículo 17. A honra e a glória é dada ao nosso Deus nessa manhã. Pega a sua Bíblia, vá anotando, conferindo se está de acordo com aquilo que eu estou falando nessa manhã. Amém? Nós vamos aqui em Efésios 4, verso 17. Ela diz assim: portanto digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento, exortação e vaidade. Perdão. Na Bíblia, a palavra vaidade aqui frequentemente usada para descrever algo que é vazio, fútil e sem valor. Esse conceito aqui é especialmente destacado no livro de Eclesiastes, onde o autor aqui muitas vezes refere-se à vida e às realizações humanas, como a vaidade, e de vaidade Eclesiastes 1, verso 2 e 12, verso 8, enfatizando a transitoriedade e a futilidade das coisas terrenas. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Mas os principais aspectos da vaidade na Bíblia: primeiro, futilidade da vida sem Deus.
Aqui a vaidade é usada para ilustrar a inutilidade de buscar satisfação e propósito fora de Deus. O autor de Eclesiastes aqui reflete como todas as conquistas e prazeres terrenos são vazios e sem relacionamento com Deus. Segundo, orgulho e soberba. A vaidade também pode se referir ao orgulho excessivo e à autoadoração. A Bíblia adverte contra a vaidade que leva à arrogância, ao afastamento de Deus. Provérbios capítulo também 16, verso 18. Terceiro, a idolatria. Em alguns contextos aqui a vaidade está associada à idolatria, onde as pessoas colocam sua confiança em ídolo ou coisas materiais que são consideradas inúteis e enganosas. Você pode ler também Jeremias capítulo 10, verso 14 e 15. Amém? Esses aspectos aqui mostram como a Bíblia usa o conceito de vaidade para nos lembrar da importância de buscar um propósito e um significado duradouro em Deus em vez de nas coisas temporais e materiais. Louvado seja o nosso Deus nessa manhã. Amém? O segundo estudo vou estar falando de fortalecido e renovado pelo Espírito Santo. Amém? Então comente, compartilhe, deixe o teu like, se inscreva no canal, 50 joinha para ajudar, para que o canal venha a crescer. Amém? Aqui tudo é de graça, aqui é por amor. A palavra de Deus nos diz assim: recebesse de graça, dai de graça. Eu não quero oferta, não quero nada. Só estou compartilhando um pouco do meu conhecimento com você nessa manhã. E que o Espírito Santo continue falando forte em vossas mentes, dando entendimento, discernimento e revelação. Amém? Compartilhe e comente, amado irmão, amada irmã, independente do seu ministério. Amém? Que o Espírito Santo abençoe tua vida e você tenha uma semana abençoada no nome de Jesus.